Fé por volta de meia-noite. Meia-noite. Porque a gente vai parar para abastecer novamente o carro, né? Então ele sugere aqui que a gente pare e faça mais uma recarga do carro. E aí a gente vai parar. E a gente vai mostrando para vocês, enfim, se a gente vê alguma coisa interessante. Mas agora, a princípio, não. Acredito que amanhã a gente vai conseguir explorar melhor. Até mais. Boa noite, pessoal. Acabamos de chegar aqui em Santa Fé. São 00:10 agora. Hoje a gente fez a nossa viagem mais longa de carro. A gente está nesse Airbnb aqui. Santa Fé foi a única cidade que a gente não ficou em hotel, ficou em um Airbnb. Amanhã a gente mostra um pouco melhor a cidade para vocês, mas bom, como eu falei, são 00:10 agora. A gente saiu de Oklahoma City hoje de manhã por volta das 10 horas. Paramos em Amarillo e em alguns outros lugares para recarregar o carro. Bom, então vocês podem ver que mais ou menos 14 horas de viagem. Como eu disse, foi o trecho mais longo de estrada que a gente pegou e que vai pegar nessa viagem pela Rota 66. Deu 550 milhas, o que dá quase 900 quilômetros. Dava para fazer em menos tempo se a gente viesse direto, mas a gente parou algumas vezes para recarregar e para conhecer ali um pouco de Amarillo e mostrar para vocês. Então é isso, estamos cansados. Amanhã a gente vai explorar um pouco aqui a cidade de Santa Fé e depois de amanhã a gente segue viagem. Mas é isso, até amanhã e aí a gente conhece um pouquinho mais daqui da cidade de Santa Fé. Valeu! Bom dia, nós já estamos em Santa Fé. A gente chegou ontem, né, quase de madrugada, meia-noite e pouca. E hoje a gente vai dar uma explorada por aqui, conhecer um pouquinho, né, da cidade. E essa aqui é a nossa rua, é a rua que a gente tá ficando. Olha que gracinha, aquela ali é a nossa casa. Tá vendo? Vou virar aqui pra vocês verem. Essa aqui é a casa que a gente tá ficando, 501. E a rua é desse jeito, olha. Bom, Santa Fé é a capital estadual mais antiga dos Estados Unidos e, lógico, é também uma das cidades mais antigas do país. Santa Fé é a capital do estado do Novo México. E, bom, esse nome tem uma explicação que também tem muito a ver com essas casinhas bonitinhas que a Lídia estava falando. Toda essa região oeste e central dos Estados Unidos, ela era inicialmente habitada pelos indígenas de várias tribos, Comanches, Cherokees, Pueblo, e no final do século XVI ela foi dominada pelos espanhóis. Então tudo isso aqui, antes de ser Estados Unidos, era colônia espanhola, era parte do México. Depois que os espanhóis colonizaram o México, eles fizeram expedições para o norte, né? Eles já tinham o México dominado e eles começaram a tentar explorar as terras ao norte, que eram Estados Unidos e Canadá. E toda essa região central e oeste dos Estados Unidos foi então primeiramente dominada pelos espanhóis. E por volta de 1680, mais ou menos, o povo Pueblo, que era a tribo indígena que habitava aqui, se revoltou e conseguiu expulsar os espanhóis por mais de 10 anos. Claro que depois, em 1690 e alguma coisa, os espanhóis voltaram, dominaram e ficaram por aqui por mais de 100 anos, até o México conseguir a sua independência da Espanha. E aí, quando o México conseguiu sua independência da Espanha, os Estados Unidos entrou em guerra com o México, foi a Guerra México-Americana, e com isso os Estados Unidos reconquistou todos esses territórios. Inclusive aqui o estado do Novo México, que foi incorporado aos Estados Unidos 2 anos depois. Então todas essas casinhas que a gente está vendo aqui na cidade de Santa Fé, é tudo feito de estuque.
né? Ou de adobe, dependendo do lugar. Que na verdade nada mais é do que barro e palha. E por toda a cidade, todas as casas são assim até hoje. Isso é uma herança justamente dos povos indígenas que habitavam aqui, que faziam as casas assim. E como Santa Fé é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, muitas dessas casas aqui, na verdade, são algumas das casas mais antigas dos Estados Unidos. E a gente está caminhando ali até o centro da cidade e a gente vai mostrar para vocês algumas coisas desse tipo. Tem a igreja mais antiga dos Estados Unidos, tem a casa mais antiga dos Estados Unidos. E é por isso, né, por conta dessa dominação espanhola que teve aqui, que boa parte das cidades do centro e do oeste americano tem nomes em espanhóis, né? Santa Fé, Albuquerque, San Diego, Los Angeles, São Francisco. Tudo isso é origem espanhola, da ocupação espanhola que aconteceu aqui por mais de 100 anos. E uma curiosidade, Santa Fé é a cidade mais alta dos Estados Unidos. Pode não parecer, não tem nenhuma montanha ao redor aqui, mas a gente está a 2.100 metros acima do nível do mar. Nem dá para perceber, não tem rarefeito, nada disso. Olha lá as casinhas, ó, tudo estuque. Bom, nós estamos aqui na San Miguel Mission, que é a igreja mais antiga dos Estados Unidos. Ela foi construída em 1610 pelo povo indígena, Tlaxcalan. Eles não eram nativos dos Estados Unidos, eles foram colonizados pelos espanhóis no México, que quando os espanhóis foram conquistar o território que seria Canadá e Estados Unidos, esse povo ele foi levado para servir de exemplo nessas missões, já que eles eram catequizados. E curioso que a igreja ela se chama San Miguel Mission e não Igreja de São Miguel ou Capela de São Miguel, porque ela era uma igreja missionária. Ela era justamente para servir, era uma missão vir aqui e catequizar os povos indígenas. Por isso que esse povo Tlaxcalan foi enviado, como a Lídia falou, para servir de exemplo. Você vê que a igreja também é construída de estuque, né? Esse barro aqui, assim como quase tudo aqui em Santa Fé. E uma curiosidade é que apesar desses indígenas Tlaxcalan servirem de exemplos e fazerem parte das missões dos espanhóis aqui, eles eram meio que marginalizados, eles não conviviam junto com os colonos, eles em geral viviam em bairros mais afastados, como esse aqui onde a gente está, que é o bairro de Analco. E por isso que tudo aqui é construído em estuque, porque era a arquitetura que os indígenas conheciam. Então tudo aqui nesse bairro e no centro é construído assim em estuque. Vamos entrar e vamos ver um pouquinho como que é por dentro. People's windshield wipers going to be covered in bug juice. Aqui logo na entrada da igreja, à esquerda, tem um painelzinho que mostra aqui a parede original. As paredes e o altar aqui da igreja são originais de 1610. O teto ele já foi destruído e reconstruído várias vezes. E aqui fala quando Dom Diego de Vargas, alguém importante na coroa espanhola, reivindicou a cidade de Santa Fé para a coroa espanhola. Ele ordenou a restauração da igreja, que conta um pouquinho da história da igreja também. Essa casa aqui, ela é a casa mais antiga ainda de pé dos Estados Unidos. Ela foi construída pelos mesmos povos indígenas que construíram a igreja. Apesar deles terem sido catequizados pelos espanhóis, eles ainda eram vistos com um olhar de preconceito por esses espanhóis.
E por isso eles viviam em bairros mais afastados do centro, que é como esse aqui, né, que é o bairro de Analco. Então eles construíram as casas dessa maneira, né, que foi feita com estuque, que é uma mistura de barro, né, e palha, e era a maneira como eles construíam as casas. E é por isso que a gente tem o bairro todo feito nessa arquitetura. Esse museu, ele também é aberto hoje para visitação, então lá dentro você tem um pouco da experiência de como era no passado e tudo. Você paga $10 para entrar e a gente vai entrar agora para conhecer um pouquinho e mostrar para vocês. A gente tinha lido no site que eram $10, como eu falei, né? Mas a gente entrou aqui e viu que agora é aberto de graça, então você pode vir conhecer aqui o local, o museu, né? Ele é aberto de graça, você não precisa mais pagar nada. Legal, né? Tem gente ali. Olha aqui, a gente tem uma visão de como eles viviam, né, antigamente. Essa cama aqui, que parece um caixão, né, na hora que eu entrei aqui, eu falei, gente, é um caixão isso aqui. Mas era... Bom, eu ainda acho que é um caixão, porque tem um osso aqui dentro. Porque é fechado, tá vendo? Não é aberto. É um caixão mesmo. Olha, tá vendo? Então não é uma cama, não. Aqui a gente tem a visão de como era a sala, né? A cozinha deles, a mesa de... onde eles se alimentavam, eles faziam as refeições. Que era o fogão onde eles faziam as refeições, cozinhavam. E aqui, ó, é um tijolo de estuque. Então eles faziam isso aqui com barro e palha, dá pra ver a palha aqui. Deixavam no sol pra secar, até ficar desse formato aqui duro. E depois com esses tijolos aqui eles construíam as casas. Bom, a gente saiu lá do bairro de Analco, foi caminhando em direção ao centro. É tudo bem pertinho aqui, a cidade é bem pequena. Esse aqui que a gente tá é o bairro de Loreto. E cara, tem muita galeria, muita loja de cerâmica, loja de artesanatos. Tudo feito por indígenas, né? Você vai ver que a maioria das vezes o dono da loja não é indígena, mas sempre vem com um certificadozinho de que é feita por indígenas e etc. E eu dei uma pesquisada antes e vi que de fato tem tipo cooperativas de indígenas que são de fato eles que fazem e vendem para os comerciantes aqui no centro da cidade para que seja revendido. Então não é nenhuma exploração nem nada, pelo contrário, tem uma organização por trás. E cara, bem legal caminhar aqui pelas ruas da cidade, explorando um pouquinho do que tem de souvenirs, artesanatos, etc. Nossa senhora, quanto que é um negócio desse? Deve morrer aí uns 300, 500 dólares. Ó. E é muito lindo, assim, as ruas, a arquitetura, né? Muito bonito. Olha essa igreja. Olha, aqui já é a Praça Central. Ainda com essa mesma arquitetura. Assim, você não sabe como é nos outros bairros aqui. Por isso que a gente tá mais especificamente no centro e nas proximidades. A arquitetura é essa, né? Muito legal. Tem que
são lojas, né? Chegamos na Santa Fé Plaza, é a praça central aqui da cidade de Santa Fé. E isso aqui, por si só, já é uma herança dos espanhóis, né? Os colonizadores espanhóis que tinham o hábito de construir uma praça no centro da cidade e a cidade ser construída ao redor da praça. Então aqui Santa Fé foi criada assim. A cidade começou aqui nessa praça e depois a cidade foi sendo construída em volta dela. Aquele ali, ó, onde tem aquela laje com vários pitoquinhos de madeira saindo, é o Palácio dos Governadores. É o edifício continuamente habitado mais antigo dos Estados Unidos. Não sei exatamente de quando ele é agora, não me lembro. Mas sei que ele é o mais antigo continuamente habitado. Hoje ele faz parte do complexo do Museu de História do Novo México, que é aquele prédio um pouquinho mais claro ali atrás. E, bom, para lá tem a Catedral de São Francisco de Assis. E aqui, digamos assim, o centro da vida da cidade. Tudo acontece por aqui, tem várias lojas em volta, tem bar, tem restaurante. E aquelas barraquinhas ali é a feira de artesanato dos indígenas, que acontece aqui desde 1922. Então já tem mais de 100 anos que essa feira acontece. Tá bem michuruca, né? Tem umas barraquinhas. Isso que eu ia falar. Eu falei, cara, não tem quase nada. A feira do outro lado tem mais coisa do que aqui. Mas, bom, essa feira acontece aqui há mais de 100 anos, então vamos andar por ali e explorar, mas esse aqui, essa pracinha, assim, o ambiente em volta é bem legal. A gente encontrou várias lojinhas de artesanato, de piriri, bar, restaurante, loja de chocolate, tem de tudo, a gente está gostando bastante da cidade. Bom, aqui embaixo do Palácio dos Governadores a gente tem, de fato, os nativos, né, indígenas, vendendo seus produtos e cada um deles coloca ali a sua carteirinha, né, provando que eles são nativos americanos. E aí eles trazem aqui. Uhum. Do lado do lá. Sim, ali, né? É, a maior parte deles, né? Não sei se todos, mas ali também ele tem. Legal. Muito legal, gente. Ah, ó, todos. Esse também. Aquele cara. Nossa, todos ali. E ó, pessoal, aqui logo ali atrás é a praça central de Santa Fé, onde a gente estava. E a gente caminhou aqui um pouquinho, só o quarteirão do lado. Esse número 109 aqui, ele tem uma história curiosa. Aqui nesse prédio onde hoje é uma galeria, funcionava antigamente um escritório secreto do Projeto Manhattan, que era o projeto de construção da bomba atômica pelos Estados Unidos. Então, esse projeto acontecia em Los Alamos, que é uma cidade que fica mais ou menos 1 hora daqui. A gente vai dar um pulinho lá depois. Mas como Santa Fé já era uma cidade maior, muitas das pessoas que trabalhavam no Projeto Manhattan vinham morar aqui. E é aqui onde elas tinham o primeiro contato com o projeto. Elas entravam nesse edifício aqui, era um edifício secreto. Lá dentro você conseguia tirar o seu crachá de trabalhador do Projeto Manhattan. E é daqui também que saiu o ônibus para levar os trabalhadores, os cientistas e todo mundo que trabalhava no Projeto Manhattan lá para a cidade de Los Alamos, que fica no meio do deserto, cerca de 1 hora daqui. Viento grita libertad, grito de un pueblo inmortal, sangre y gloria en el altar, nuestros héroes sin final. Montes se alzan al sol, ríos corren con fervor,
viento grita libertad, grito de um pueblo imortal. Quem viu o filme do Oppenheimer lembra aqui dessa placa, né? Los Alamos Project Main Gate. Era aqui que o pessoal que trabalhava no projeto se identificava antes de entrar. Nós estamos aqui na portaria do projeto que foi o projeto que desenvolveu a bomba atômica. Quando os Estados Unidos, né, o exército dos Estados Unidos recrutaram o Oppenheimer para desenvolver, né, o projeto bomba atômica, eles precisavam de um lugar secreto, de um local, né, secreto para desenvolver esse projeto. E o Oppenheimer, na época, ele tinha ligações, né, familiares aqui, né, no Novo México. Então, ele influenciou a escolha desse local, né, para ser desenvolvido esse projeto. Então, a gente está aqui basicamente foi a cidade que eles começaram a desenvolver esse projeto. Então, a gente vai dar uma andada por aqui para conhecer um pouquinho, mas basicamente você tem a visão mesmo de como era a cidade, né? Bom, para você acessar a portaria do projeto é de graça, é gratuito, mas se você quiser conhecer o laboratório, né, e também a Trinity Site, que foi onde foi feito de fato o teste da bomba atômica, esse passeio guiado só acontece 3 vezes no ano e ele é guiado pelo exército americano. Então você precisa marcar dentre essas datas, né, que eles oferecem, né? Então, para você chegar até aqui na portaria é de graça, mas se você quiser fazer o acesso ali no laboratório ou na Trinity Site, você precisa agendar nessas 3 datas. Bom dia, nós estamos nos despedindo de Santa Fé. Foi uma cidade muito única, né, por conta da arquitetura que ela tem, né, e cheia de história aí por trás. Mas agora a gente segue viagem para Sedona. Agora são exatamente 10h10 e a gente acredita que vai pegar aí umas 6 horas, 7 horas de viagem, né, porque a gente tem que parar também para ir abastecendo o carro. E aí, chegando lá, a gente tenta mostrar mais um pouquinho também para vocês aí de Sedona. Então, até daqui a pouco. Bye.